seguinte: se a distância entre as partículas dobrar, qual será a nova intensidade das forças de interação elétrica? Pessoal, o autor colocou aí essa situação de forma textual. Nós produzimos aqui um esquema para tentar dar mais sentido a essa explicação. Veja só, dividimos essa resolução, essa situação em dois momentos. Teve um momento alfa e um momento beta. No momento alfa, as duas partículas estavam separadas pela distância d, como foi colocado aí. Mas no momento beta, ou seja, no segundo momento, uma das partículas foi afastada e essa distância dobrou. Ou seja, se num determinado momento a distância era d, no segundo momento agora ela foi para 2d, ela aumentou um d de distância, tá bom? Compreendeu até aqui? Então tinha d no primeiro momento e foi para 2d. Qual era a intensidade no momento alfa? Qual era a intensidade da força no momento alfa? Ora, para que a gente consiga encontrar a intensidade da força, a gente utiliza a lei de Coulomb. Como é que utiliza a lei de Coulomb? Você precisa de pelo menos 4 informações. Você precisa saber qual foi o meio que essas partículas estavam. Nós sabemos, foi o vácuo. Você precisa saber qual é a carga dessas partículas e você precisa saber a distância entre elas. Mas, professor, eu não sei nada. Não tem problema. Aí você coloca tudo algébrico. Ó. O K é o K do vácuo. Nesse momento a gente até poderia saber, né, de cabeça. Mas o problema não deu. E para essa resolução, pode acreditar em mim, você não vai precisar saber disso. Vamos deixar aqui o K0, que é o K do vácuo. A constante eletrostática das partículas no vácuo. Tá bom? Q1, módulo de Q1, módulo de Q2. Professor, eu não sei não quanto é que vale a carga, nem de uma nem de outra. Não precisa saber ainda não. Não precisa saber. Talvez para a resolução todinha dessa questão, você não vai precisar saber quanto valia as cargas, tá bom? Haja vista que as cargas não mudaram. O que o problema propôs é que o que mudou foi a distância, tá bom? E aí ele diz que no primeiro momento a distância valia d. E aí tá aqui a lei de Coulomb de maneira explícita. Tá aqui, ó. Aí a gente, para dizer que é do primeiro momento, que é do momento alfa, a gente colocou um índicezinho aqui na força, ó. Então a força elétrica no momento alfa vale K0 vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2, que eu não sei quem é, vezes, sobre d quadrado. Beleza? No momento beta, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos ainda as mesmas cargas, Q1 e Q2. Nós tínhamos o mesmo meio, o K continua o mesmo, o K0, a constante eletrostática. E o que aconteceu foi que a distância dobrou. Ela era d e virou 2d. Bom, então aqui no lugar que eu tinha a distância, eu coloquei 2 vezes a distância. Tá bom, pessoal? Veja, né, dessa parte aqui da resolução, para o segundo passo, a única coisa que foi feita, a gente resolveu essa potência aqui, ó. Aqui, quando a gente elevou d ao quadrado, é o próprio d ao quadrado. Agora, 2d ao quadrado, a gente faz assim, ó. 2 ao quadrado, que dá 4, e d ao quadrado dá d quadrado. Tá bom? Tá bom até aí? Agora a gente vai fazer a comparação das forças. Para comparar, para dizer o que foi que aconteceu. Aumentou a força? Diminuiu a força? Não alterou a força? O que será que aconteceu? Veja só. Para fazer esse tipo de comparação, a gente propôs aqui que você colocasse elas em forma de relação. Aqui é uma relação, ó. F alfa sobre F beta. Uma fração, tá certo? Aí a gente escreveu aqui F alfa em cima. Lembra como é F alfa? K0, módulo de Q1 vezes módulo de Q2, dividido por d quadrado. Aqui é F alfa, ou seja, a força elétrica no momento alfa, que é esse momento aqui. A parte de baixo é a força elétrica no momento beta, quando a distância dobrou. Tá aqui, ó. F beta é igual a K0, módulo de Q1 vezes módulo de Q2, porque o módulo das cargas não foi alterado. E tá aqui o resultado que a gente obteve aqui, ó. Na distância, quando a distância mudou, a distância dobrou, como está ao quadrado, na verdade a distância quadruplicou. Tá aqui. Perfeito? Então nós chegamos nesse ponto aqui, ó.
Daqui para frente a gente vai aplicar os nossos conhecimentos matemáticos para tentar diminuir essa confusão aqui que foi criada por esse humilde professor. Eu te digo, quando a gente tem uma fração dessa forma, que tem fração em cima no numerador e fração embaixo também no denominador, a gente faz o seguinte, a gente conserva a fração de cima e multiplica pelo inverso da fração de baixo. Lembra disso? Lá da quinta série, muito antigo. Então tá aqui, ó. Foi mantida a fração de cima intacta, K0, módulo de Q1 vezes módulo de Q2 dividido por D quadrado, aqui é a fração de cima. E a fração de baixo a gente inverteu. Ficou agora 4D quadrado, que estava na parte de baixo, agora veio para cima. E no denominador dessa fração aqui ficou assim, ó, K0, módulo de K1 vezes módulo de K2. Perfeito. E agora, professor, o que é que faz? Aí você começa a aplicar as simplificações. Lembre-se que quando você tem um valor em cima no numerador e o mesmo valor embaixo no denominador, e a relação dele com os outros números é de multiplicação, você pode cancelar um com o outro. Então eu vou começar pelo K0, ó. Cancelo K0 com K0. Cancelo o módulo de Q1 com o módulo de Q1, porque eles estão em cima e embaixo. Tudo que eu estou fazendo aqui é porque tem um em cima e um correspondente embaixo. Módulo de Q2 com módulo de Q2. Eu posso cancelar também, ó, D quadrado com D quadrado. E aí, professor, ficou quem? Olha, o único que escapou aqui do machado foi o 4, tá bom? Então, essa comparação aqui, ó, F-alfa sobre F-beta é igual a 4. Isso daqui é igual a 4. Foi o que a gente escreveu aqui, de forma mais resumida. F-alfa sobre F-beta é igual a 4. E aí a gente propõe aquele bom e velho produto dos meios pelos extremos. F-alfa vezes 1, ou 1 vezes F-alfa, dá F-alfa. Tá bom? Ó, não tem 1 aqui, lembra? Ele está omitido porque o denominador, quando tem o número 1, pode ser omitido. Mas 1 vezes F-alfa dá F-alfa. F-beta vezes 4 dá 4F-beta. Então aqui já é uma resposta, viu, pessoal? Mas ela também pode ser expressada dessa forma. Professor, interprete para mim aí como é que eu posso dar um significado físico para essas duas expressões matemáticas? Te digo sim. O que eu posso te adiantar é que a força F-alfa ela é 4 vezes a força F-beta. Ou então que a força F-beta ela é 4 vezes menor do que a força F-alfa. Ih, professor, ficou de noite ainda, ó. Não entendi não. Veja só, todas as vezes que você dobrar a distância na lei de Coulomb, a força vai ser diminuída o quadrado disso. Todas as vezes que você mexer lá na distância das partículas, quando você aumenta a distância das partículas, a força vai ser diminuída no quadrado daquilo. Por quê? Ó, tá vendo que a distância está elevada ao quadrado? Então veja, quando a gente dobrou a distância, a força, no segundo momento, caiu 4 vezes. Se a gente tivesse colocado aqui, ao invés de dobrado a distância, se a gente tivesse triplicado a distância, a força iria cair 9 vezes. Se a gente tivesse quintuplicado a distância, fosse aqui ao invés de 2D, fosse 5D. Se tivesse aumentado assim, ó, 5D a distância, se ela tivesse ficado mais distante, as partículas tivessem ficado mais distantes uma das outras, a força ia diminuir 25 vezes. Tá bom? É assim que a distância se relaciona na lei de Coulomb. Beleza? Vamos agora para a letra C. Vamos agora para a letra C. Diz o seguinte: transportando o conjunto para outro meio diferente do vácuo, mas mantendo a distância entre as partículas, ocorrerá alguma mudança nas forças de interação entre elas? Por quê? Veja. Lembra aquele arranjo que eu coloquei? Tem duas partículas, estão eletrizadas, tem uma distância D. Ele não mexeu agora nem nas cargas, nem nos sinais, nem na distância. Ele só tirou do vácuo e colocou em outro lugar que não é o vácuo. Você sabe o que é vácuo? Vácuo é um ambiente, é um meio em que não existe matéria. Tá bom?
e agora ele colocou no meio diferente do vácuo, ou seja, no meio em que existe matéria. Digamos, existe ar, pode existir água, pode existir umidade. O vácuo não existe nada disso. Nem água, nem umidade, nem ar, nem sólidos suspensos, tá bom? O vácuo, pense, é o que está lá no espaço sideral, o vácuo. Estava lá esse experimento. Agora ele colocou num lugar que não é o vácuo, um lugar que tem alguma coisa entre as duas cargas, tá bom? Que é um meio, provavelmente, um meio material. Beleza? Aí a pergunta é se vai haver alguma variação na intensidade. Ó, se a gente for falar de intensidade, a gente tem que falar de lei de Coulomb. A lei de Coulomb diz assim, ó, a intensidade da força elétrica ela é igual ao produto do módulo das cargas dividido pelo quadrado da distância, mas também tem esse carinha aqui que a gente não falou nada até agora. Esse K que apareceu lá na questão 17, que diz que o K0 é 9 vezes 10 elevado à nona, isso dali é no vácuo. Mas ele disse que agora tirou do vácuo. Ó, se tirou do vácuo, tem que ter uma correção aí, pessoal. Todas as vezes que a gente muda o meio, muda o K. Então, a primeira resposta já que eu já vou te dizer é que sim, que muda a intensidade. Porque o K, ele é referente ao meio. Por mais que as cargas tenham sido as mesmas, a distância não tenha se alterado na letra C, mas se mudou o meio, mudou o K. E o K está aqui justamente em forma de multiplicação. Então, se você mudou o K, você mudou o resultado dessa multiplicação aqui, dessa expressão, tá bom? Vou só te dar um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, se por acaso você tivesse feito esse experimento aí que a questão 18 sugere, se você tivesse feito esse experimento no vácuo do espaço, e ele tivesse dado, a força de interação tivesse sido, por exemplo, uma força de 100 newtons. A força de interação das partículas tivesse sido 100 newtons. Se você pegasse esse mesmo experimento e mergulhasse ele na água, ou seja, colocasse ele no meio aquático, dentro d'água, saiba que existe uma constante dielétrica, é justamente isso que vai mudar. A constante dielétrica, ela pega o valor final da força e diminui, melhor dizendo, divide por um determinado fator. O fator, por exemplo, da água é 80. Então essa força, que se fosse calculada no vácuo, seria de 100 newtons, por exemplo, 100 newtons. Se eu pegar o mesmo experimento, o mesmo arranjo de partículas e mergulhar na água, ela cai 80 vezes. Veja só como muda e muda muito, tá bom?